Quando eu coloco caixinha lá, sempre que eu coloco enquete ou caixinha a respeito de qual é a sua maior dificuldade, qual que você acha que é o seu maior obstáculo nesse processo de emagrecimento, 60%, 70% das pessoas me respondem a respeito dessa questão de doce. Que tem muita dificuldade com essa questão de doce, que tem muita dificuldade com açúcar, que é viciado em doce, que não consegue parar de comer doce, que é compulsivo por doce. Enfim, eu observo isso, né? Que essa questão do açúcar é uma questão para muitas e muitas e muitas pessoas. Gente, cadê esse povo? Vocês já encaminharam a live? Vamos encaminhar essa live? Deixa eu ver aqui mais para quem que eu não mandei. Vamos lá. Tá faltando muita gente aí. Gente que sempre entra na live, gente. Mandei aqui para mais algumas pessoas. Vocês já encaminharam? Encaminha aí, gente. Tá faltando muita gente aqui que tá sempre comigo. E aí, hoje eu queria falar um pouquinho com vocês sobre essa questão dos doces. Por que a gente tem tanta necessidade de comer doce, né? Por que a gente tem essa sensação tão boa de comer doce? Porque tem muitas pessoas que tem essa percepção de que são viciadas em doce. Por que Rebeca tá falando aqui da TPM? Por que na TPM a gente tem vontade de comer doce? E super importante eu explicar pra vocês, dar pra vocês estratégias pra vocês lidarem com isso. Então não adianta só eu ficar falando aqui por quê, né? Por que isso tudo acontece. E a gente sair daqui sem ferramentas, sem estratégias pra lidar com essa questão do açúcar, tá? Então eu vou fazer aí nessa parte mais introdutória, explicar um pouquinho pra vocês o que acontece. Isso é super importante, né? Porque a gente precisa trazer pra nossa consciência, a gente precisa de muito autoconhecimento e entender o que acontece com a gente para que a gente possa mudar um comportamento que a gente tem, tá? Então vou explicar pra vocês o que acontece e o que vocês podem fazer de forma bem prática pra lidar. Eu não fixei o tema, gente, peraí. Pra lidar com essa questão do açúcar, tá? Então deixa eu botar aqui, doces e emagrecimento. Então vamos lá, escrevi errado, peraí, gente. Eu não fixei o tema, preciso fixar, porque quem entrar depois, fixei. Sabe sobre o que a gente tá conversando, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, né? Muito se fala hoje sobre essa questão do açúcar, que açúcar vicia, né? Tem muita gente que... Eu escuto isso da boca de muitas pessoas. Eu sou viciada em açúcar. Também já falei isso. E a gente realmente tem essa percepção de que é um vício mesmo, né? É um vício físico, uma necessidade muito... Voltei. A serotonina e a dopamina. Tá? São neurotransmissores, né? A serotonina é um hormônio e a dopamina é um neurotransmissor que te dão uma sensação de prazer, né? Então, por exemplo, um paciente, quando ele tem algum problema na produção ou recaptação de serotonina, ele entra num quadro depressivo, né? Um paciente que ele tem uma baixa produção de dopamina, ele também pode entrar num quadro depressivo. Porque é um hormônio, um neurotransmissor que te dão essa sensação de felicidade, de satisfação, de recompensa. E o que acontece? A dopamina, que é esse neurotransmissor que dá essa sensação de recompensa, de prazer, é um neurotransmissor que é parecido com a serotonina. A gente tem a liberação desse neurotransmissor quando consome açúcar ou algum alimento que seja rico em carboidrato, tá? Então, essa sensação de bem-estar, de felicidade, de prazer quando você come um doce, essa sensação, ela é bioquímica, ela é real de verdade. Então eu tô aqui hoje chateada, triste, tive algum problema, vou lá, pego uma sobremesa que eu gosto muito e como aquela sobremesa de forma imediata, aquilo me traz uma satisfação imediata por conta da liberação de dopamina, tá? Então quando você come, peguei aqui um doce, comi, vai lá no meu cérebro, vai lá no meu centro de recompensa e aí eu tenho essa liberação de dopamina. A liberação de dopamina, ela é no cérebro. A liberação de serotonina é lá no intestino, tá? 80% da serotonina que a gente produz é produzida no intestino, por isso precisa cuidar muito bem do intestino, inclusive pacientes que têm quadro de ansiedade e depressão, tá? Então entendam isso. Comi um doce, ativo, o centro de recompensa que eu tenho no cérebro libera dopamina.
Essa dopamina me dá de imediato uma sensação de recompensa, de felicidade. Então aquele barato que eu brinco, né? Aquele barato que a gente tem depois que come doce, aquilo é real, aquilo é bioquímico, aquilo não é, meu Deus, tem alguma coisa de errado comigo. Errado seria se você não sentisse esse prazer. Essa sensação, ela é bioquímica, ela é real, ela não é da sua cabeça, você não tem nada de errado, não tem nada de errado com você. Isso é uma resposta natural do seu corpo, tá? Então, primeiro eu preciso que vocês entendam isso. Por que que se fala hoje, muito se fala sobre a questão do vício em açúcar? Sou viciada em açúcar, as pessoas têm vício por açúcar, não conseguem ficar sem açúcar. Porque já houve estudos que se mostrou que esse centro de recompensa que o açúcar ativa no cérebro é o mesmo centro de recompensa que é ativado com o uso de álcool, com o uso de nicotina e com o uso de droga. Então, não sei se vocês já ouviram isso, né? Tem um monte de gente que defende que açúcar vicia mais do que cocaína, que açúcar vicia, que há dependência em açúcar. E aí se fala isso exatamente por causa disso, por causa dessa ativação desses centros de recompensa que a gente tem no cérebro. Tem gente que tem uma maior ativação, que tem uma sensibilidade maior a isso. Então tem gente que comeu um docinho que hoje, quarta-feira, fica um mês sem comer doce de boa. Tem gente que não consegue ficar sem comer o doce, tá? Por quê? Porque tem uma maior ativação dessas regiões do cérebro, tá? Então primeiro eu preciso que vocês entendam isso. E aí, Ana, depois disso tudo, existe vício em açúcar? A gente só pode afirmar que existe um diagnóstico, vício é um diagnóstico. Então, uma pessoa que é dependente química de alguma coisa é um diagnóstico médico, né? E aí isso precisa estar pautado dentro de um diagnóstico manual de doenças, tá? Um DSM. Ainda não existe código para dependência em açúcar, tá? Mas é questão de tempo. O que falta, talvez, é uma quantidade X de estudos, né? Porque precisam de uma quantidade de estudo científico para se provar que existe esse vício. Mas, na minha opinião, isso é questão de tempo, tá? Já se é comprovado que existe vício em cafeína. A cafeína já se provou que uma pessoa fica viciada, dependente químico da cafeína, que a pessoa tem crise de abstinência. Mas o açúcar, gente, isso é questão de tempo. Eu tenho vários pacientes que tiram. Acontece isso, o paciente come todos os dias. Aí a gente conversa, negocia, chega junto, né? Qual é a melhor estratégia para ele? Tira o açúcar por um período, por exemplo. 5, 6 dias ele sente uma dor de cabeça horrorosa, ele fica de mau humor, ele tem oscilação de humor, ele tem paciente que tem insônia, tá? Então essa sensação de abstinência, de dependência, isso é físico, tá? E entenderam por quê? Vocês sabiam disso? Que o açúcar, ele ativa no cérebro áreas, né, de recompensa parecidas com algumas substâncias químicas. E aí, por isso que se fala que existe o vício em açúcar, tá? Então, a fundamentação para isso é essa, tá bom? E aí, o que acontece? Gente, eu nunca usei droga, mas aquilo deve ter alguma sensação muito positiva que você tem com aquilo, senão as pessoas não ficavam viciadas. Vocês concordam comigo? Sou totalmente uso de droga, nunca usei droga, mas entendam que alguma coisa positiva a pessoa deve sentir com aquilo ali. Senão ela não ficava viciada, não é verdade? Então o que acontece? Da mesma forma que, por exemplo, uma pessoa tem ali uma experiência com droga, com álcool, com fumo, e ela tem ali alguma sensação de bem-estar com aquilo, com açúcar acontece a mesma coisa, com doce acontece a mesma coisa, tá? Além da gente ter toda uma questão emocional, afetiva, né, de todo um histórico de infância, enfim, isso aí é uma outra questão que a gente pode conversar outro dia. Estou falando da parte química. Quando você come um doce, você ativa essa área de recompensa do cérebro, libera essa dopamina, aquilo é uma experiência positiva. Ah, mas depois eu fico culpado. Tá, tudo bem, mas na hora que você come, aquilo é uma experiência positiva. Na hora, imediatamente, não é uma experiência ruim. E aí, o que seu cérebro quer? Mais. Da mesma forma que uma pessoa que tem uma experiência lá com alguma droga, com alguma substância química, enfim, ela tem ali uma sensação prazerosa naquele momento, o cérebro dela vai querer o quê? Opa, show, quero mais. Com açúcar acontece a mesma coisa, tá? E aí o que acontece muitas das vezes?
que isso aí o açúcar ele acaba sendo um gatilho muito grande para a questão da fome emocional. Quando a pessoa não tá bem, tô chateada, briguei no trabalho, hoje foi um dia difícil para mim, o cérebro dela quer, de alguma forma, aliviar aquela sensação ruim, aquela questão, aquela dificuldade que ela tá sentindo, aquele mal-estar, aquela angústia, aquela tristeza. E a comida, o doce, o carboidrato, é um recurso muito fácil, né? Porque a gente tem outras coisas que dão liberação de dopamina também. Mas a comida é rápido. Fui lá na cozinha, peguei um doce, boto na boca, aquilo tchum, área de recompensa, libera dopamina. Ufa, me deu um bem-estar, tá? Então a comida acaba sendo um recurso muito fácil para isso. E aí, como eu falei para vocês, o cérebro, ele quer viver novamente, nosso corpo, ele quer viver novamente aquela experiência de recompensa. E aí o problema é que cada vez que você faz isso, seu corpo ele vai pedir mais, ele quer ver aquela experiência de novo, ele quer ver a experiência de novo, ele quer ver a experiência de novo. Por isso que a gente acaba, né, algumas pessoas acabam comparando essa experiência com o açúcar com droga, tá? Porque eu acredito que deve ser uma pessoa que fica viciada, dependente daquilo ali, é exatamente isso, ela quer ver aquela experiência cada vez mais, tá? Então, o que acontece? A gente com açúcar, como a gente ainda não pode dizer que existe vício em açúcar, a gente pode dizer que existe um vício naquela experiência. Você quer passar, seu cérebro, seu corpo, ele quer passar por aquela experiência de novo. Entenderam isso? O porquê que a gente tem essa sensação de bem-estar. Quando come o doce, o que acontece no nosso corpo? Por que se diz que hoje existe vício em açúcar? Apesar de a gente não poder afirmar isso ainda, porque isso ainda não está no manual diagnóstico de doença e só quando entra lá a gente pode fazer essa afirmação. Mas questão de tempo, tá? E agora? Preciso tirar para sempre o açúcar, não posso comer doce, nunca mais na vida, zero açúcar, projeto 90 dias sem comer doce. A minha conduta não é tirar totalmente. Por quê? Pensem comigo, gente. Eu amo açúcar, sou apaixonada por doce. Eu não quero imaginar a minha vida, nunca mais na vida, nunca mais posso comer um doce. Eu não quero pensar nessa possibilidade. Mas aí como conciliar, por exemplo, um processo de emagrecimento ou um processo de manutenção de corpo, de peso, ou pensar numa melhora de composição corporal? Como ajustar o doce nessa situação? A questão do doce, gente, como tudo na vida, como cerveja, como pizza, como pão, como alimento que não tem um aporte nutricional muito bom, é uma questão de frequência e quantidade de consumo. Não tem problema nenhum comer um doce. Tem problema comer doce todo dia, né? Por quê? Porque é um alimento que nutricionalmente é uma caloria vazia, só tem caloria, é gostoso, maravilhoso, mas nutricionalmente não tem nada. E por quê? Se você faz isso todos os dias você tá indo lá no seu cérebro, ativando a sua área de recompensa, liberando dopamina, e aí o que seu corpo vai querer? Você cria um hábito. Por vezes você nem tem vontade de comer aquele doce todos os dias. O que você tem, o que seu corpo pede é viver aquela experiência, né, de recompensa, de prazer que o açúcar dá. E isso é neuroquímico, isso é bioquímico, tá? Isso é uma questão de neurotransmissor. Então entendam uma coisa, não coloquem o doce na vida de vocês como uma coisa que vocês não podem comer nunca mais na vida, porque vocês não vão conseguir fazer isso, gente. Eu falo isso por experiência própria, porque já tentei das mais diversas formas, e eu falo isso porque eu acompanho né, já passei por experiência com diversos pacientes, já acompanhei esse processo com muitos pacientes. E aí, quando a gente pensa um alimento, por exemplo, que a gente precisa tirar para nunca mais, só essa ideia de nunca mais, isso já pode fazer com que você tenha um descontrole no consumo desses alimentos. Já, não tem aquela frase que tudo que é proibido é mais gostoso? Mas é verdade, gente. Se eu falar pra vocês assim, nunca mais você pode comer um chocolate. Eu nem sou fã de chocolate. Aquilo já vai me gerar um estresse na minha cabeça, que toda vez que eu ver um chocolate eu vou ficar com vontade de comer. Toda vez que eu ficar triste eu vou querer comer chocolate. Porque eu coloco a comida num pedestal, num patamar de proibido, e aí eu acabo criando uma relação disfuncional com aquele alimento, tá? Então eu não sou a favor de tirar completamente. Mas também não acho que a pessoa tem que comer doce todos os dias, mesmo que seja numa pouca quantidade. Não acho isso um hábito funcional, tá?
Realmente, açúcar é um nutriente que, se a gente consome em base regular, seja em pouca, começa com pouca quantidade, você cria um hábito, tá? Você cria ali uma dependência de experiência, porque eu não posso falar ainda que existe uma dependência química, a gente só fala isso, como eu expliquei, depois que isso entra, né, no manual diagnóstico de doença, não posso falar isso ainda, mas você cria uma dependência com a experiência, de todos os dias você quer ter aquela, meu Deus do céu, gente, olha a poltrona, desculpa, olha aí o vídeo cacetada, você quer ter uma experiência com aquela, você quer viver de novo aquela experiência de recompensa, tá? Então, não coloquem na cabeça de vocês que vocês precisam parar de comer doce para sempre, para todo sempre, porque isso já gera uma ansiedade e isso pode ocasionar e ocasiona com muita frequência em depois episódios de descontrole quando você comer esse alimento, tá? Então entendam que a questão do doce, o problema no consumo do doce é a questão da quantidade e da frequência de consumo. Ah, mas eu tenho vontade de comer doce todos os dias. Gente, eu também sou apaixonada por doce, mas eu não faço tudo que eu tenho vontade. Vocês fazem tudo que vocês têm vontade? Eu tenho vontade de dormir até 9h30 da manhã, eu tenho vontade de viajar todo final de semana, eu tenho vontade de comprar coisa que eu não posso, e o que eu faço? Carlos, você viu? Misericórdia, gente, imagina se eu caio aqui. Ia viralizar, quase, tá? Porque essa poltrona é tipo poltrona de balanço, eu joguei o peso muito pra trás. E é muito peso, né, minha filha? O negócio quase foi. Não tem problema não, Carlinha, até eu ri. Olha só, gente, até me perdi. Gente, o que eu tava falando? Bugou. Então é uma questão tava falando das vontades. Lembrei, Carlos, você me desconcentrou, hein? Tudo é uma questão de... Gente, Carla, o que eu tava falando? Você me perdi de novo. Olha, mas isso é cansaço, tá? Lembrei das vontades, gente, desculpa. Tava falando da questão das vontades, né? Ah, eu tenho vontade de comer doce todos os dias. Eu também tenho vontade de comer doce. Imagina, Carlinha. Não vou falar com você, senão vou me perder de novo. Eu também tenho vontade de comer doce todos os dias, mas como eu tava falando, a gente não faz tudo que tem vontade, né? E aí, com o alimento, muitas das vezes as pessoas acham que todas as vontades que elas têm que atender. Então, ela tem vontade de comer pão de manhã francês, ela come pão francês porque ela tem vontade, não posso passar vontade. Depois do almoço, eu tenho vontade de comer doce. À tarde, eu tenho vontade de comer um pão de queijo. À noite, eu tenho vontade de comer pizza. E aí, você atende todas as vontades que você tem, do seu, né, da sua cabeça, do seu corpo, enfim, do seu organismo. E aí, a racionalidade na escolha dos alimentos em relação à questão nutricional, você faz o quê? Faz nada, você só atende as vontades e acha que tem que atender a todas as vontades. Então, gente, a pessoa fala pra mim, não consigo emagrecer porque eu tenho vontade de comer doce, você não consegue emagrecer porque você atende a todas as suas vontades, tá? E, por vezes, não é só uma questão de vontade, é uma questão de estímulo, né? Então, a pessoa abre o Instagram, aparece a vitrine da confeitaria, né? É uma vontade estimulada, é uma vontade relacionada a questões emocionais, né? Porque por vezes a vida da pessoa tá tão desorganizada, né? Ou ela tá muito cansada e aí ela acaba tendo uma relação com a comida, usando a comida como fonte de autorregulação emocional. Então tem várias questões aí, tá, gente? Quando a gente fala de fome, de vontade, enfim. O que eu quero que vocês entendam é que vontade, por muitas das vezes, a gente vai ter. Só que a gente precisa aprender a escolher um momento para atender essa vontade. Da mesma forma que a gente faz isso com todas as outras coisas da vida, tá? Então o problema do doce, como eu falei, não é comer doce. Tem problema nenhum. Tem paciente que emagrece comendo doce, toda semana escolhendo um doce comendo, tá? O problema é a quantidade e principalmente a frequência de consumo. Açúcar não tem nenhum nutriente. O que entra no todo dia na base é comida que tem nutriente, que nutricionalmente é rica. E de vez em quando entra porcaria e não tem problema nenhum. Mas é de vez em quando. O que tem de nutriente num doce? Nada, é só uma delícia. Maravilhoso, tá? Mas a gente vai aprender aqui hoje outras formas de você
ter ali na sua dieta preparações que são doces, mas que são mais saudáveis, e que isso também acaba trazendo mais prazer numa dieta, por exemplo, de emagrecimento, e faz com que o indivíduo ele consiga ter muito mais adesão àquela dieta, porque ele come coisa gostosa na dieta, tá? Mas a gente já vai falar sobre isso. Então vamos lá, gente. Sou essa pessoa que amo doce, me vejo como esse dependente aí dessa experiência com açúcar, não consigo ficar sem. Enfim, o que a gente vai fazer? A gente tem algumas formas de lidar com essa questão do açúcar, e isso é individual. A primeira forma, que eu acho a mais difícil, é faca na caveira, tira completamente por um período de tempo. E aí passa por esse processo de abstinência. Então, por exemplo, tem pacientes que falam, não, Ana, eu quero ficar 15 dias tirando porque eu ainda não consigo comer pouco, eu não consigo ter controle com isso, enfim, quero dar uma limpada no meu paladar. A gente negocia isso na consulta, tá? Essa é uma opção. Segunda opção, que eu acho a opção mais sustentável, tá? Tanto na minha experiência particular quanto na minha experiência clínica com os pacientes. Diminuir a frequência de consumo. Então, por exemplo, é o paciente que ele come doce todo santo dia, a gente coloca doce ali 2, 3 vezes por semana para ele comer um doce numa porção ajustada e depois a gente vai diminuindo. Também dá para fazer isso, tá? E a terceira opção, que é, na minha opinião, a melhor de todas. A gente vai para preparos, mais opções de preparos mais saudáveis de alimentos que também têm um paladar doce. Como assim? Quem me acompanha vê. À tarde, normalmente, eu vou explicar até o porquê. À tarde é o horário que normalmente as pessoas mais têm vontade de comer doce, por volta de 4, 5 horas da tarde. Podem observar se não é assim com vocês também. 4, 5 horas da tarde, normalmente é depois do almoço, porque a pessoa cria um hábito. E esse horário de final de tarde. Isso tem uma questão hormonal relacionada a isso, eu vou explicar por quê, tá? Normalmente 4, 5 horas da tarde. E aí, qual é uma estratégia nutricional excelente para quem tem esse paladar, essa preferência por alimentos doces? Colocar um lanche da tarde que tenha um paladar doce. Então, se a gente pensar lá num bolo, numa panqueca, numa fruta com iogurte, numa fruta com whey, num iogurte com whey protein, tá? Numa panquequinha proteica, como uma das muitas receitas que eu coloco aí no meu Instagram. Num bolinho com cappuccino. É difícil, gente, lanchar bolo com cappuccino? Eu acho que não, né? E a gente consegue incluir isso numa dieta de emagrecimento. Então, um paciente que ele tem uma predileção muito grande pelo paladar doce, uma estratégia excelente é a gente adaptar, ajustar ali opções de receitas que são mais saudáveis e que tenham paladar doce. Tá? Porque isso ajuda demais. Se todos os dias, lá, já que botou manga com whey, vício, gente, experimentem. Parece esquisito, mas é uma delícia. Se todo dia ele tem ali no horário da tarde alguma coisinha docinha pra ele comer, aquilo ele já tem uma satisfação ali naquele horário, já dá uma matada, uma enganada nessa vontade de comer doce, e aí ele tem satisfação naquela refeição, todo dia ele tem um recurso ali, uma coisinha doce para comer, isso faz com que ele tenha uma adesão muito melhor à dieta, tá? Então a gente tem opções de bolos saudáveis para fazer, bolinho de caneca, panqueca, como eu falei, uma saladinha de fruta com iogurte, um iogurte com um whey gostoso e uma granola, a fruta com iogurte. Então tem vários preparos que a gente consegue adaptar dentro de uma dieta de emagrecimento, que você tem ali todo dia uma coisinha doce para comer. Aí no meu feed, gente, tem um monte de receita. Tem receita de bolo de aipim, tem receita de brownie, tem receita de bolo de banana, tem receita de panqueca, tem receita de bolo de cenoura, não sei se eu falei, tem receita de broa, tem receita de cappuccino, tem receita de mingau de aveia. Gente, é ruim comer essas coisas? Ah, mas o bolo da padaria lá da vovó Emília, sei lá, aquele negócio de casa de bolo, é mais gostoso. É, mas ele é cheio de açúcar, cheio de farinha, cheio de gordura hidrogenada. Ele não vai te ajudar a emagrecer. Não é melhor a gente optar por uma versão adaptada e saudável para poder ter todo dia ali uma coisa gostosa para comer naquele horário? Então, como eu falei, na minha experiência pessoal, na minha experiência clínica, essa opção de ajustar ali opções saudáveis, né, de preparos saudáveis para te ajudar nessa questão do doce, isso ajuda demais.
Ah, mas eu não sei cozinhar ou tem preguiça. Então, gente, come coisa sem graça e não consegue fazer dieta. Porque aí tem gente que me fala, ah, mas eu não tenho tempo. Essa coisa de tempo, gente, eu nem respondo, tá? Porque tempo, quando a gente tem prioridade em alguma coisa, a gente arruma tempo pra fazer as coisas. Você fazer um bolinho de banana, aquilo demora 20 minutos, você faz bolo por uma semana inteira. Você fazer uma panqueca, você leva 10 minutos pra fazer, tá? Então coloquem sempre, quem gosta de doce, um preparo gostoso e doce no dia, porque isso ajuda demais na adesão da dieta, tá? Outra coisa super importante. Observem em que momento você tem essa vontade, essa necessidade, esse desespero de comer açúcar. O que está acontecendo? Por quê? Quando é depois do almoço, normalmente isso é por um hábito, tá? Comer doce depois do almoço é um hábito. Esse horário de 4, 5 horas, como eu falei que eu ia explicar, a gente tem uma coisa chamada ciclo circadiano. O que é ciclo circadiano? Ciclo circadiano é um ciclo de produção hormonal do nosso corpo. Então, a gente tem os hormônios que a gente produz durante a noite, a gente tem os hormônios que a gente produz de manhã, a gente tem hormônio que produz de tarde. Quando dá por volta de 4, 5 horas da tarde, uma pessoa que dorme mais ou menos ali 10, 11 horas, acorda 7, 8 horas da manhã, enfim, que tem uma rotina normal, né, de horário, por volta desse horário, final de tarde, a gente tem uma baixa na produção da serotonina, isso é natural. Eu não sei se vocês já perceberam que esse horário a gente vai ficando assim, com um pouquinho mais de sono, dá uma preguiça, não sei se vocês observam isso. E aí o que acontece? O seu corpo, existe uma coisa chamada autorregulação. Ele tenta ajustar aquilo ali. Então, normalmente esse horário a gente fica mais sonolento, é um horário excelente pra gente colocar esse lanchinho muito gostoso, tá? Por quê? Porque provavelmente nesse horário de final de tarde você vai ter mais vontade de comer esse doce carboidrato. Por quê? Porque o que eu falei pra vocês? Que doce carboidrato aumenta a liberação de dopamina. Dopamina não é um neurotransmissor que dá uma sensação parecida com a serotonina, então isso é uma resposta natural do seu corpo. Por esse horário, ele tenta ajustar essa baixa na serotonina e muitas das vezes ele tenta ajustar isso com a comida, tá? Então, por isso que é uma estratégia legal a gente colocar isso nesse horário. Aí eu tava falando da questão das emoções e sentimentos. Eu, todo dia depois do jantar, por exemplo, tenho uma vontade, uma necessidade absurda de comer doce. Aí eu preciso fazer ali um momento de reflexão, de autorreflexão, de autoconhecimento, eu entender o que está acontecendo naquele momento que eu preciso comer aquele doce. É porque é uma sensação de merecimento, de recompensa, aquele horário da noite eu tô ansiosa. Por que eu tô ansiosa? A gente precisa entender o que tá acontecendo com a cabeça da gente para poder mudar o nosso comportamento. Gente, comportamento é o finzinho lá do fio. Tem muita coisa que vem por trás disso, que são os pensamentos, são as emoções. O comportamento que você faz é a ponta lá do iceberg. Tem muita coisa aqui na base. Então, além de colocar sempre opções, né, ajustadas ali saudáveis todos os dias na sua dieta, coisas gostosas, fazer dieta pode ser um sacrifício, você não comer nada do que você gosta, mas não precisa e nem deve ser assim, porque senão não é uma coisa sustentável. Você tem que ter prazer nas coisas que você come e tem como ter isso como opções saudáveis. Você precisa observar também o porquê que você está sempre recorrendo aos doces. Em que momento isso está acontecendo e o porquê que você está precisando todo dia comer doce. O que está acontecendo no seu dia, o que está acontecendo na sua vida, como é que está seu trabalho, como é que está o casamento, como é que está a sua vida. Você não tem ali no dia inteiro 5, 10 minutos para você parar para fazer alguma coisa que você gosta, né? Você é atropelado aí pela vida, enfim. É um papo meio assim, reflexivo, meio profundo, mas isso é super importante, gente, porque muitas das vezes esse doce, esse açúcar, ele entra como forma, é a única forma que a pessoa tem de ter prazer na vida. É só naquele momento ali que ela tem aquela sensação de bem-estar, tá? Então, o que você precisa observar? Além de ter boas opções ali na sua dieta, observar em que momento você come esse doce. É sempre o mesmo horário? É sempre quando acontece alguma coisa no seu dia? E o que está acontecendo naquele momento? A gente precisa identificar
emocionalmente, né, o que na sua cabeça, o que tá passando, que você tá sempre precisando desse açúcar. Não adianta eu ficar falando pra você não pode mais comer, você não vai comer, você não pode mais comer. Isso aí pra você talvez até seja óbvio, mas tem muitas coisas por trás dessa questão do consumo do doce, do açúcar e do carboidrato que a gente precisa observar, né, entender para que a gente possa mudar. Então eu, quando tinha um comportamento disfuncional com a comida, era imediato. Se eu tivesse um estresse aqui, quase caí da cadeira, me estressei aqui com alguma coisa, era imediato buscar a comida. E aí eu comecei a observar que era sempre assim, né? E aí como é que a gente muda isso? Principalmente nesse processo de autoconhecimento, entendendo o que tá acontecendo com a gente, tá? Então, você precisa observar como é que estão as suas emoções. Outra coisa, desequilíbrios hormonais podem ocasionar uma maior vontade, um maior consumo de carboidrato. Então, por que a mulherada que tá aqui me escutando vai me entender? Se é que tem algum menino agora, eu te peço licença, você vai me entender. TPM, misericórdia, gente. Pessoa que se não comer um doce assassina uma pessoa, né? Mata o marido. Por quê? Porque isso é hormonal, gente. A mulher no período de TPM, lá pelo 10 dias mais ou menos antes do período menstrual dela, ela tem uma oscilação hormonal que faz com que ela tenha uma queda muito grande de serotonina. O que o corpo ele tenta fazer? Tanto que a gente fica triste, fica meio bestalhada, né? Tá vendo a borboleta lá no jardim, tá chorando, fica irritada, estressada, com vontade de matar uma pessoa. Isso tudo é hormonal, gente. Isso é um desajuste hormonal, tá? Uma oscilação hormonal natural que acontece nesse período. E aí, o que a gente tenta fazer para poder ajustar? Comer, né? E comer principalmente o que a gente tem vontade de comer quando tá de TPM? Doce, gente. Tem gente que é chocolate, quem não é de chocolate é qualquer outro tipo de doce. Quem não é do doce fica com vontade de comer carboidrato, que dá essa mesma sensação do açúcar, tá? Então entendam que na 90% das vezes o açúcar, o doce, ele entra o quê? Pra ajustar esse desconforto, alguma coisa que tá acontecendo naquele momento ali, pra te dar realmente prazer, porque ele dá prazer, tá? Então outra coisa que aumenta muito essa vontade de comer doce é essa questão da desregulação hormonal, tá? E aí isso no período de TPM é normal, mas uma pessoa que ela tem realmente ali uma descompensação comportamental, ela é completamente descompensada no consumo de açúcar. A gente tenta as estratégias na dieta, não consegue, tenta as substituições, não consegue, tenta fazer ali um processo de autoconhecimento, não adianta. Por vezes esse paciente vai ter que fazer ali um exame bioquímico, um exame de sangue para ver como é que estão essas taxas hormonais, que se tiver completamente desajustado, é mais difícil. Então, por exemplo, um paciente que tem uma insulina de jejum muito alta, que ele tá caminhando ali para um quadro de resistência à insulina, é uma pessoa que ela com certeza vai ter mais vontade de comer doce. Insulina alta no sangue fica pedindo pro corpo o quê? Carboidrato, açúcar, porque ela quer trabalhar, ela quer botar isso para dentro das células, tá? Então tem questões hormonais que também influenciam demais nessa questão do consumo do açúcar, tá? Então, ó, quero vocês, a partir de agora, a partir de amanhã, vasculha lá as receitinhas que tem aí no meu feed, tem bastante coisa, salva as receitas, não sei se vocês sabem salvar, tem uma bandeirinha assim, ó, do lado das postagens, e aí quando você quer procurar uma postagem, você vai lá nas postagens que estão salvas, que é muito mais fácil você achar do que você ficar procurando no feed. Salva as receitas, na internet tem muita receita, façam as receitas, experimentem. Essa questão das receitinhas, das substituições, isso ajuda demais no processo. Então, primeira estratégia, fazer isso. Segunda estratégia, não é para comprar doce para dentro de casa. O paciente fala pra mim, eu amo jujuba. Aí ele compra um saco de 1 quilo e bota naquelas bombonières, naquelas coisinhas de vidro e bota na sala. Ele entra em casa e dá de cara com a jujuba. Ele vai ver televisão e dá de cara com a jujuba. Ele sai de casa e dá de cara com a jujuba. Gente, pelo amor de Deus, vocês colocam armadilha no meio do caminho pra vocês caírem. Não é pra estocar doce dentro de casa. Ah, Ana, mas você não falou que de vez em quando pode comer doce? Pode! Aí sai... Vai na melhor doceria da cidade, compra o doce que mais gosta, que mais ama, come e acabou.
Na casa da gente não é pra ficar entrando esses alimentos, gente. Na casa da gente entra comida saudável. Ah, mas eu tenho criança. E daí? Criança não tem que ficar comendo doce. Ah, mas eu tenho filho, né? Muitas vezes quando o paciente me fala isso, mas eu tenho filho. Eu falo, pior ainda, o que você tá dando pra essa criança comer? A alimentação dela é responsabilidade sua. Não é pra entrar doce dentro de casa, nem pra você, nem pra ninguém, tá? Então evitem ao máximo de comprar essas coisas. O paciente fala pra mim, mas eu deixo lá só um leite condensado se eu receber visita. Gente, se receber visita, você vai lá na padaria, compra o que você quiser, dá pra visita e bota na mesa, tá? Então não estoquem esse tipo de alimento dentro de casa. Por quê? Primeiro, porque é um alimento gatilho pra você. Você já tem dificuldade em relação ao consumo daquilo ali. Segundo, que na casa da gente só entra comida saudável. Com porcaria a gente come na rua ou compra uma porção, come e acabou. Terceiro, existe uma coisa chamada vontade estimulada. Tô aqui, não tô nem com vontade de comer doce. Eu abro a geladeira, eu dou de cara com pudim. Fecho a geladeira. Vou na geladeira pegar água, dou de cara com pudim de novo. Cada vez que eu olho para aquele alimento ali, me dá vontade de comer. É ou não é assim? Fala a verdade pra mim. Né? Vai lá na loja americana, está lá chocolate, 10 barras por R$20. Aí compra 10 barras de chocolate, bota lá no armário. Vou comer aos pouquinhos. Não vai comer aos pouquinhos. Todas as vezes que você abrir o armário, você vai ter que ficar lutando com aquela vontade que você tem de comer aqueles alimentos. Então não é para comprar doce, encher o armário de vocês de açúcar, tá? Quando quiser comer o doce, beleza, vou uma vez por semana, vou tirar para comer o doce que eu mais gosto, enfim. Vai na rua, compra o doce que você gosta, uma porção, não é para fazer uma travessa de sobremesa em casa todo final de semana. Come e acabou, tá? Então evitem de ter esses alimentos em casa. Outra coisa, tá fazendo dieta de emagrecimento, aí tá morrendo de fome. Gente, não é pra comer pouco. Vocês precisam aprender a encher o corpo de vocês de nutrientes. Paciente que passa eu falo paciente aqui por causa do consultório, né, gente? A pessoa que tá numa dieta de emagrecimento e fica com fome, passa fome, ela não vai aguentar. Em algum momento essa dieta vai quebrar, ela vai começar a escapulir da dieta, ela vai começar a ter episódios de controle alimentar, ela vai começar a beliscar, porque fome é uma necessidade fisiológica natural do nosso corpo, gente. É uma sinalização do seu corpo que você precisa fazer o quê? Comer. Não é sustentável. Então parem de fazer dieta maluca, jejum intermitente, ficar tirando carboidrato, fazer dieta cetogênica, porque o seu corpo não vai aguentar. Nossa mente não aguenta, nosso corpo não aguenta. Então eu falei lá, vontade é uma coisa que a gente precisa aprender a lidar com várias vontades que a gente tem na vida. Fome não foi feito para lidar. Fome foi feita para atender. Mas eu sinto fome o dia inteiro. Não sente. Fome física não, você pode ter vontade de comer. Se você sente fome o dia inteiro, sua alimentação está completamente desajustada, tá? Mas dieta de emagrecimento, o paciente não pode ficar com fome, morrendo de fome. Não precisa ter medo de fome, eu sempre falo isso, fome não antecede a morte, mas a fome ela vai chegar normalmente próxima à sua refeição se você tem uma rotina alimentar ajustada e ali naquele momento você atende a fome. Não é pra ficar enganando fome, tomando chá, tomando água, orando, esperando a hora pra dar a hora de comer, nada disso. Não façam dieta que você passa fome, não façam dieta que você corte o carboidrato. Eu, particularmente, sou totalmente contra jejum intermitente, jejum programado, porque não é um relógio que tem que determinar a hora que você come, é a necessidade nutricional do seu organismo, o seu corpo ele sinaliza isso, e no jejum programado, jejum intermitente, na maioria das vezes isso não é respeitado, o paciente ele precisa esperar bater 1 hora no relógio para comer, não acho isso natural, tá? É diferente do jejum natural. Então entenda que se você gosta de comer doce, se você tem uma fissura por carboidrato e você tá fazendo uma dieta muito restritiva, muito radical, isso também é uma sinalização, isso é uma necessidade normal do seu corpo. Agora, se você come carboidrato em todas as suas refeições, você não passa fome, você come comida, você gosta de arroz, você come arrozinho, você gosta de pão, você come um pãozinho, todo dia de tarde ali você coloca uma opção saudável, uma preparação saudável, a probabilidade de você ter sucesso nessa dieta é muito maior. E aí o que a gente faz com doce de verdade, gente? Com leite condensado, com chocolate,
chocolate, com cheio de açúcar. Escolhe um momento para comer aquele doce. E aí não precisa comer 5 fatias de torta. Sabe por quê? Você pode comer o doce toda semana. O que eu falei? Que o problema no doce não é o doce, é a frequência e a quantidade de consumo. Então, eu, Ana, sou apaixonada por doce. 90% das vezes, qual é a exceção que eu escolho fazer na minha semana? Doce. Então, todo dia à tarde tem uma coisa gostosa, uma coisa doce gostosa. E final de semana, por exemplo, que é onde eu escolho fazer as minhas exceções, eu escolho um doce para comer. E aí é doce de verdade, gente, tá? Obviamente, eu não posso com glúten pela questão da doença celíaca, então vou ter que optar por uma coisa que não tenha glúten. Mas se tiver que comer um doce ali que tenha açúcar, não tem problema nenhum, porque isso entra numa frequência e quantidade menor. Então, no final de semana eu vou comer um cuscuz, vou comer um canjicão lá que eu gosto, vou comer uma cocada, um sorvete, sei lá, tá? E aí, nesse momento, entra o doce, o açúcar. Por quê? Porque não é proibido, não precisa proibir, tem que ajustar frequência e consumo de quantidade, tá? Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa, gente. Ah, a questão do paladar. Outra coisa, a gente tem uma coisa na nossa língua chamada papilas gustativas. Então, quando você coloca se você fechar o olho aqui, botar um alimento na minha boca e você falar assim, esse alimento é doce ou salgado, azedo ou amargo. São os 4 gostos que a gente tem na comida. Eu vou saber falar o que é. Quem identifica isso? Minhas papilas gustativas, tá? Uma pessoa que tem o hábito de comer muito doce, ela tem o paladar dela muito doce. A gente tem uma coisa chamada limiar de açúcar. O que significa isso? Que quanto mais doce você come, mais doce você tem vontade de comer. E você precisa de mais doce para satisfazer aquela vontade. Então, quando você fala, como é que uma pessoa consegue tomar café sem açúcar? Por quê? Porque ela adaptou o paladar dela para aquilo. Como é que uma pessoa consegue comer chocolate 80%? Porque ela adaptou o paladar dela para aquilo. Como é que uma criança, a gente vê isso muito na criança, né? Que ela tem um paladar dela zerado. Como é que uma criança pega um maracujá e come de colher e acha aquilo de boa? Porque ela tem um paladar dela zerado, né? Então, por que eu tô falando isso? Se você tem o hábito de comer muito doce, doce com frequência, é importante você treinar o seu paladar. Você diminuir esse limiar de açúcar e você aprender a sentir outros gostos. Então, na comida, a gente não existe só doce e salgado. Existe amargo, existe azedo. Então, o maracujá, ele não é doce. O maracujá é azedo. O café, ele não é doce. Café é amargo. E o ideal é que a gente coma o quê? Os alimentos, quanto mais in natura, melhor. Pra gente treinar o nosso paladar. Então, o que normalmente eu oriento as meninas a fazerem? Os meninos do curso, minhas pacientes. Por exemplo, shot de limão com própolis de manhã. O que vai acontecer? Vou emagrecer 20 quilos? Não. O que é aquilo? Amargo com azedo. Eu vou estimular o meu paladar. Café, misericórdia, gente, pelo amor de Deus. Café é puro, café é amargo, café não é doce. Quem gosta de café com açúcar não gosta de café, gosta de doce. Começa a tomar o café puro. Vai tomar um suquinho de limão? Toma sem adoçar, não bota adoçante não. Pra quê? Pra começar a treinar o seu paladar. Se você ficar um período sem comer açúcar, né, diminuir essa frequência de açúcar, treinar esse seu paladar para outros sabores, sabe o que vai acontecer? O dia que você pegar um doce, isso acontece com muitas pessoas, pegar um doce para comer, que é muito doce, que antes você achava delícia, você já vai achar aquilo ali enjoativo. Por quê? Porque você diminuiu o seu limiar de açúcar e porque você treinou o seu paladar. Isso acontece muito. Fica uma semana sem comer açúcar e aí pega um chocolate branco para comer. Um pedaço. Ou fica um tempo maior sem comer açúcar e pega esse chocolate branco, que é açúcar puro. Você vai achar aquilo ali enjoativo. Tá? E aí o que acontece muito é que se antes a pessoa precisava comer uma barra de chocolate desse tamanho para ficar feliz, agora se ela pegar uma carreirinha daquela de chocolate e comer aquilo ali devagar, aquilo já satisfaz a vontade dela de comer doce, porque ela ajustou aquele paladar, tá? Porque ela diminuiu aquele limiar de açúcar. Sal é a mesma coisa. Por que uma pessoa consegue comer uma coisa super salgada e a outra consegue comer totalmente sem sal? Porque ela adaptou o paladar dela para aquilo ali. E aí o sal, quanto mais você come, maior fica seu limiar de sal, não é? No açúcar é a mesma coisa. Quanto mais doce você come, quanto mais açúcar você come, cada vez mais doce aquilo ali tem que estar para te satisfazer o seu paladar, tá? E aí, gente, entenderam? Faz sentido para vocês? Vamos às dúvidas, são 15 para as 9, vou dar 10 minutinhos aí para se vocês quiserem tirar alguma dúvida ou não tem dúvida nenhuma. Bota aí no comentário, gente, compartilha comigo.
Fez sentido isso pra vocês? Vamos colocar isso em prática, né? Não adianta eu ficar aqui falando toda semana pra vocês, faz desse jeito, isso acontece por causa disso, faz assim, é melhor. E a pessoa não faz nada. Sai daqui, desliga o celular, mesma coisa que não tivesse escutado nada, tá? Processo de mudança de hábito, processo de mentalidade, processo de emagrecimento. Esses processos, gente, eles são processos ativos. Eu não posso fazer nada disso por vocês. O que eu posso fazer aqui é orientar, ensinar, dar estratégia, dar dica, tá? O que eu posso fazer aqui é dar orientação. E aí vocês têm que pegar isso e colocar a mão na massa, tá? Senão vocês não vão conseguir mudar essas questões relacionadas à alimentação e a hábitos, tá? Maiara botou aqui, amo suas dicas, me ajudou muito. Ai, que bom, Maiara. Manso Lilian botou aqui, faz todo sentido, eu já não consigo comer um doce muito doce. Gente, isso acontece demais, com as minhas alunas do curso e com meus pacientes acontece demais. O paciente, ele começa ali a fazer o bolinho de banana, que a gente não bota açúcar. No início ele acha aquilo horrível, tem gosto de nada. Eu falo, insiste que você vai gostar. Daqui a pouco ele já começa a achar aquilo um pouco melhor, café é a mesma coisa. Daqui a pouco aquele bolinho pra ele tá delícia, docinho. E aí ele pega, por exemplo, no final de semana, uma sobremesa, um doce de verdade, doce cheio de açúcar. Se ele aprender a comer aquilo ali devagar, bem devagarzinho, apreciando ali aquele momento, com um pedacinho desse tamanho, às vezes é um pedaço de bolo de aniversário, nem o final do bolo, vários pacientes compartilham isso comigo. Ana, antes eu comia 3 bolos de aniversário, mais um monte de docinho. Peguei um bolo pra comer com aquele negócio, como é que é o nome daquele glacê, não consegui nem acabar o primeiro pedaço, porque eu achei muito doce. Com um docinho a mesma coisa. Mas foi sempre assim? Não, porque o paladar, gente, ele é adaptável. Ele, como tudo na vida da gente, ele é treinável. Então, ó, faça um shotzinho de limão, espreme um cadinho de limão ali naquela água, pouquinho, manda pra dentro. Limão não vai te fazer emagrecer, limão não faz milagre nenhum, tá? Mas pra começar a treinar esse seu paladar, tira esse açúcar do café, pelo amor de Jesus. Come alimentos que são amargos, azedos, então rúcula, maracujá. Sempre coloquem na comida de vocês alimentos que não são só doce ou salgado, porque a gente vai, gente, treinando esse nosso paladar, tá? No início, esses alimentos, parece o gosto, desculpa, parece muito estranho. Aos poucos, não ficam mais estranhos. Olha, ele botou aqui, café sem açúcar ajuda muito. Muito, depois do almoço, a pessoa tá com vontade de comer doce. Eu faço isso. Tô com vontade de comer doce, eu não sei, espera um pouquinho, né? Porque café também, imediatamente depois do almoço, não é um hábito legal, porque atrapalha um pouquinho a absorção de nutrientes. Mas eu espero um pouquinho, mando um café purão, grandão pra dentro. Acabou. Passa na hora, essa vontade. Ali botou aqui, eu era doçólatra. Depois do P93 não aguento mais comer doce, muito doce. Nem me apetece mais. Incrível a mudança. Exatamente. E aí, por exemplo, ali é minha aluna, tá? Do projeto, tirou esse doce, ajustou. Se ela começar a comer doce com mais frequência, aí ela começa a botar o doce todo dia um pedacinho. Daqui a pouco aquele pedacinho já não é mais suficiente. Daqui a pouco aquele chocolate 70% não tem graça. Ela vai pra um doce mais doce. Esse limiar, gente, é assim, ó. A gente sobe, a gente desce, tá? Então se atentem a isso. Aprendam a diminuir esse limiar de açúcar de vocês. Treinem esse paladar. E aí é caminho sem volta. E aí não tem problema nenhum. Ah, um dia da semana vou escolher lá, vou comer um doce que eu adoro. Não tem problema nenhum. Escolhe ali uma coisa que vale a pena você fazer a sua exceção. Pega um garfinho bem pequenininho, uma colherzinha bem pequenininha. Come devagar, não é pra pegar o doce, enfiar todo dentro da boca. Engolir aquilo ali, porque o gosto da comida a gente sente na língua. Engoliu, não sente mágoa de nada. Então aproveita, come aquilo devagar. E acabou. Não precisa se despedir de comida, você não precisa parar de comer nada. É só ajustar a questão da frequência de consumo, tá? A Lele botou aqui, eu não consigo mais tomar café sem açúcar. Gente, café sem açúcar é caminho sem volta. O meu problema é à noite, dá muita vontade de comer um chocolate. Ai, Lele, dá vontade de fazer tanta coisa que a gente não pode fazer. Você não acha? Meu, dá vontade de dormir até mais tarde, dá vontade de dormir mais cedo, dá vontade de pegar um avião e ir lá pra Grécia amanhã, sentir um pouco de calor, lá pro Nordeste, que eu detesto frio. Vontade é isso aí, gente. Vontade dá e passa, tá? A gente não tem que atender todas as vontades que a gente tem, não. Tá rindo, né, Lelê? Mas não é verdade? Dá vontade de ir no shopping comprar um monte de coisa que eu não posso. Dá vontade de ficar vendo aqui, patrocinado no Instagram, comprar um monte de coisa que eu não posso e nem preciso. Pra Fortaleza, dá vontade de pegar um avião e ir lá pra Fortaleza, né, Lelê?
Ficar lá no solzinho, bem acompanhada. Então, gente, vontade aqui. A gente precisa aprender a lidar com isso. A gente não é criança que precisa atender todas as nossas vontades, não. Nem criança deve atender todas as vontades, tá? Dúvidas, gente? Aproveitem, ó. Tem mais 5 minutinhos pra tirar as dúvidas de vocês. Quem entrou com a live já do meio pra frente, ou enfim... Depois eu vou colocar lá no feed e amanhã eu coloco lá no YouTube pra vocês, tá bom? Lilian tá rindo, né, Lilian? É, né, Lili? Curte uns shows diferentes. Isso aí, não posso, né, gente? A gente não pode fazer tudo que a gente tem vontade, não. Mas, o Lili hoje fez um bolinho lá que eu vi. Não ficou bonito, não, mas deve ter ficado gostoso. Mas façam o que eu tô falando pra vocês. Então, ó, treinem o paladar. Quero vocês fazendo shotzinho de limão, mandando própolis pra dentro, café puro, vamos treinar esse paladar, tá bom? Aprender a sentir outros gostos. Vamos colocar na dieta da gente coisa gostosa. Não é pra pessoa comia bolo de cenoura todo dia com cappuccino cheio de açúcar. Aí ela quer trocar isso por 2 castanhas ou uma maçã. Pelo amor de Deus, gente, a pessoa tem vontade de cortar os pulsos. Não precisa fazer isso. Troca por um bolo funcional. Troca por um preparo gostoso, tá? A Aline falou que você deixou ela comer pipoca à noite. Tá perguntando se pode ser doce. Claro que não, né, Letícia? Fala pra ela deixar de ser sonsa, tá? Pode ser doce, é ótimo. É mole. Lilian tá rindo, né? Então é isso, gente. Ó, espero que tenha feito sentido pra vocês. Pensem no que eu falei, mas não só pensem, quero que vocês tirem daqui, ó, e coloquem em prática, tá? Intenção sem ação. Nossa, achei super legal do que a Ana falou. Não coloca nada em prática. Não colocou em prática, gente, a gente não vai conseguir mudar comportamento. Eu não posso fazer por vocês, eu posso ajudar vocês, dar mão a vocês e passar junto nesse processo, mas eu não posso fazer por ninguém, só posso fazer por mim, tá? Então coloquem em prática as coisas que eu falei aqui. Vai lá no meu feed, salva as receitas, bota lá nos stories, me marca. A mulherada vai lá, minhas pacientes, bota as receitas lá e eu compartilho a história. Aí fica, pô, ai, pelo amor de Deus, me dá receita. Já dei receita, ó, tempão. Toda semana eu coloco receitinha pra vocês aí no feed pra ajudar vocês nesse processo, tá? Então vamos botar a mão na massa, nada de preguiça, tá bom, gente? Quero ver vocês aí, ó, voando nesse processo, tá bom? E aí escolhe um momentinho ali pra comer o doce, come o doce e segue a vida, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês esse conteúdo. Quem fizer lá os bolos, me marca lá nos stories. Meu bolo de hoje ficou lindo. Lelê, mas ele fica bom, né? Esse bolinho, gente, esses bolinhos de caneca, até falei isso com ela hoje. Dá pra fazer na air fryer também, fica uma delícia, tá? As panquequinhas também, gente. Eu agora tô na fase da panqueca. Hoje eu fiz panqueca de chocolate pro meu marido à tarde. Ele falou que quer panqueca todo dia. Agora quer que eu faça panqueca até pra ele levar pra viajar. De tão gostoso que fica. Panqueca de banana. Essa semana eu vou mostrar aqui uma de maçã, um bolinho de maçã que eu vi essa semana. Achei super interessante. Eu vou experimentar. Se ficar bom, eu boto pra vocês. Mingauzinho de whey. Não precisa, gente. Dieta não é pra ser difícil, tá? Muitas das vezes o paciente ele fala pra mim assim: nossa, mas é fácil, né? Fala, mas se for difícil você vai fazer. Não é pra ser difícil, a gente só tem que fazer boas escolhas, tá bom? E aprender a adaptar esse resto pra nossa preferência, pra nossa rotina, tá bom? A Messi colocou meu bolo de aipim, ficou perfeito. Não pede nada pra um bolo cheio de açúcar aí, gente. Vamos emagrecer com o meu bolo de aipim com coco, tá? Não precisa ser difícil, não precisa ser sofrido, não, tá bom? Meus amores, um beijo, uma noite abençoada, uma vida de boas escolhas e vamos colocar em prática as coisas que vocês estão aprendendo aqui, tá? Que é colocando a mão na massa que a gente vai mudar essa nossa realidade, tá bom? Beijo, beijo, obrigada, gente. Boa noite, uma noite abençoada aí pra todo mundo.